Isabel Lustosa nasceu numa família de intelectuais. Não foi por acaso que, bem jovem, ganhou o título de garota cultural. Logo, Fortaleza ficou pequena para os horizontes dela. Seguiu para o Rio de Janeiro e se formou em Ciências Sociais. Apaixonada por história, conquistou o cenário nacional com livros, artigos, palestras e participação em emissoras de TV. No Observatório da Imprensa, teve ainda mais visibilidade. Mesmo morando fora, a ligação com o Ceará continuou forte, uma fonte de inspiração para continuar o seu próprio caminho. Família numerosa é sempre muito mais divertida, né? E a minha casa era uma festa, né? Uma família muito barulhenta até hoje. Então tinha esse lado do humor, que é uma marca da família, de fazer, que é uma marca do Ceará, né? O cearense é bem-humorado por natureza, contador, tanto que saíram tantos humoristas daqui. E esse lado intelectual tinha a ver com a origem dos meus pais. Eles foram pessoas que sempre foram amantes das belas letras, né? Mamãe, na juventude dela, na Paraíba, fazia uma revistinha. E, enfim, era um ambiente propício às coisas da literatura, da escrita e também muito nacionalista, sabe? Meu pai era uma pessoa que tinha uma coisa... Então, esse amor ao Brasil, o amor às letras brasileiras, à cultura brasileira, é uma coisa que vem desse ambiente modesto, né, de pequenos funcionários públicos, onde essa ideia de um concurso público era uma coisa muito importante para você ser alguém na vida, ter uma chance de se colocar como uma pessoa de classe média. Eu hoje que escrevo, tenho uma coluna aqui no jornal, no Diário do Nordeste, todo sábado, então, que é uma coisa muito mais livre do que o que eu normalmente faço na minha vida acadêmica, me dou assim ao desfrute, digamos assim, de escrever um pouco dessa memória. E quando você vai escrevendo, é que você percebe como essas coisas te marcaram, né? Como elas são a sua riqueza afetiva, né? Seu repertório, sua herança afetiva. Minha família é uma família católica, muito aferrada, coisa do catolicismo. Quando a gente era criança, qualquer coisa importante era uma promessa de ir à missa das 7 em Canindé. Então eu tenho essas lembranças da Rural Íris, cheia de todo mundo, lotada, para a gente chegar, saindo de madrugada de Fortaleza, para estar na missa das 7 do Canindé. Então a religião marca a minha história também, culturalmente, né? Principalmente aquelas canções da igreja, tudo isso. Eu até disse num artigo que fiz há pouco tempo assim, eu não vou dizer que sou uma pessoa, uma crente. A mamãe reclama comigo que eu não vou mais à missa e tudo. Eu realmente não tenho uma prática religiosa como as minhas irmãs, né, que vivem em Fortaleza, que é uma cidade muito católica, têm. Mas eu acho que ela é um conforto. Eu rezo o meu Padre Nosso, a minha Ave Maria, às vezes ao deitar. Adoro a Salve Rainha, acho a oração mais bonita da cristandade, digamos assim, mas não sou uma espiritualista. Mesmo uma espiritualista alternativa, também nunca fui. Minha mãe foi sempre a minha fada madrinha. Ela se preocupava com o que estava me acontecendo e ao longo, quando você vai amadurecendo, é que você vai aprendendo, na verdade, o valor que os seus pais tiveram, a superioridade até desses pais com relação a outros pais, sei lá. Mas o fato é que a minha mãe é uma mãe que ela sempre ampara, o filho tem dificuldade, o filho tem problema, os outros, o papai era mais da justiça, assim, errou, você fica para lá, eu prefiro fulano que é mais correto, na mamãe não. Os que têm mais dificuldades, os que enfrentavam os maiores problemas de dinheiro, de vida, ela amparava. Então, no meu caso, eu sempre digo para a Clélia, olha, a mamãe gosta mais de mim do que de você. porque a mamãe, ela se preocupava, depois eu acho o seguinte, ela se preocupava mais comigo do que com a Clélia, a verdade é essa. Então, ela queria saber tudo que estava me acontecendo e acompanhando, e ela tinha 13 filhos para se preocupar. Então, eu acho que é uma mulher especialíssima no sentido de que ter sido uma mãe que trabalhava fora, não é a mamãezinha da música com avental todo sujo de ovo, que ela sempre foi professora, depois funcionária pública, e assim mesmo criou 13 filhos que ela fez questão de ver
todos formados numa universidade. Todo mundo tinha que estudar. Esse foi o objetivo que ela realizou. E eu tenho hoje uma admiração que só cresce pela pessoa especial que ela é, né, que continua sendo na vida dos filhos até hoje. Essa mãe que acolhe, que protege, sem ser uma mamãezinha, é uma mãe. A minha infância foi muito marcada pelo sítio que o papai tem, né, até hoje, porque o papai morreu, mas o sítio continua na família, no Camará. Um sítio que não tinha nada de especial. Uma lagoa, a gente tomava banho de lagoa, tinha e ainda estão lá também alguns caseiros, pessoas que ficaram muito ligadas à família, porque o meu pai é uma pessoa muito forte na nossa história, de valores, até de uma certa sabedoria, sabe, pequeno burguesa, das coisas de ter a sua casa, enfim, dos casamentos que sejam com alguém de futuro, enfim, são uma coisa básica, pequeno burguesa, meio... Eu sou muito amante da literatura, meio balzaquiana, no certo sentido, mas que são muito úteis, conhecimentos para a vida que hoje você diz, poxa, como ele era sábio, esse seu Costa. Acho que Fortaleza perdeu tanta coisa, né? A coisa que eu mais lamento está associada à minha memória, porque o meu pai foi ligado à Fênix Caixeiral, né? Da qual é um prédio que eu tenho uma vaga lembrança na Praça Zé de Alencar, com umas águias em cima e tudo, e você diz assim, por que botaram aquele prédio abaixo? Por que botaram o palácio aqui da Santos Dumont derrubaram para fazer aquele centro, que é muito simpático, o centro podia ser ali dentro do castelo, para que derrubar, entendeu? Era um castelo lindíssimo, de um dos poucos ricos de Fortaleza, sonhador. Hoje, claro, o IPHAN, né, com seu trabalho que vem de 1936, eu acho que foi o ano da criação, promoveu, claro, a salvação, né, a salvação mesmo das cidades históricas mineiras. Foi o primeiro movimento, assim, no sentido de preservação do patrimônio. Depois na Bahia, então acho que ainda falta. Eu acho que devia haver na televisão uma campanha, sabe, de dizer, da importância da preservação. Cláudio Pereira era do Banco do Nordeste. Era, na verdade, a primeira pessoa da família que foi amigo do Cláudio Pereira foi o meu irmão, o Roberto Aurélio, que era do banco, e virou um boêmio completamente perdido depois que começou a andar com Cláudio Pereira, para desgosto dos seus pais. Então, o Roberto virou um personagem também da noite cearense, num momento muito rico. Hoje a gente vê como foi um momento cheio de coisas acontecendo, né? De certa forma, o Pereira foi um agitador cultural, avant la lettre, a gente pode dizer, porque ele criava coisas completamente estapafúrdias, né? Primeiro ele fez aquelas excursões, nessa época eu ainda não era amiga dele, eu era mais jovem, para o exterior, em situações absolutamente improváveis, né? E que as pessoas aderiam, ele agregava pessoas. Depois ele promovia do nada, assim, em Copa, encontro dos comedores de panelada. Era uma bobagem, lá fazia e todo mundo ia, era uma coisa assim. A própria centralidade do Anísio, né? Aquela coisa de todo mundo ir para o Anísio, o bar do Anísio na beira-mar, ter virado um point, é coisa do Pereira. Ele agregava, ele levava, ele transformava lugares horrorosos, assim, proibidos, o bar da Nezinha, sei lá, umas coisas assim, meio cabaré, que a classe média não iria de jeito nenhum, e aquilo virava um point, as pessoas iam comer bode ali perto do Mercado Central, enfim, fazia coisas que eram, eu acho que isso é a própria essência, né, da agitação cultural. A própria ação dele na Secretaria de Cultura, né, na Fundação Cultural. Uma vez eu estava de férias aqui, abri no jornal na passagem do ano, dizendo, Corrida de São Pivete. Na época da Corrida de São Silvestre, o Pereira pegava os meninos de rua e fazia a Corrida de São Pivete. Secretaria sem dinheiro, enfim, tinha que inventar. Pereira inventava uma festa chamada Queda da Bastilha. Era uma farra no 14 de julho, né, no dia da queda da Bastilha, em que todo mundo dançava, chegava uma hora X, ele dava uma rasteira em uma pessoa, uma mulher, né, de preferência, e esta era eleita a Bastilha, que tinha acabado de cair, enfim, ganhava farra, enfim, tudo era pretexto. Na beira-mar, entre luzes... Eu me lembro muito
que uma época que a gente começou a sair, né? Eu devia estar na quarta série, 1970, acho que foi isso. E a gente ia sempre para esses mesmos lugares onde estava, eram umas meninotas, né? 70, 15 anos. O fato é que uma vez ele sumiu uns dias e a gente estava na praia, de repente vimos o Pereira chegando, antes do acidente, ele andava. E eu falei, onde você andou, Pereira? Ele disse, eu estava descascando baratas. Naufragado ou na tristeza. E aí depois eu soube, foi quando ele ficou preso, né? E o Pereira foi preso pela ditadura militar, foi muito torturado. Ele foi confundido com uma pessoa que tinha, isso ele me disse, depois o mesmo retrato falado dele. Era um sujeito que chamava Cláudio Abreu, que é o nome do Pereira, era Cláudio Roberto de Abreu Pereira. Tinha um retrato, a descrição física era ele, não tinha nada a ver com ele, mas o retrato falado era igual. E ele foi levado para um lugar horroroso, encapuzado, pegaram ele no Banco do Nordeste, né? O banco, nessa época, realmente as instituições colaboravam com o regime, e foi uma coisa horrível. Eu acho que esse episódio trágico para uma pessoa que era o que o pessoal chamava de esquerda festiva, né? O cara da alegria, da festa, que o pessoal mais hard da esquerda achava uns frívolos, uns tolos, blá, blá, blá. Um sujeito desse, o cara da alegria, passar por uma coisa tão horrível, né? Logo depois dessa prisão, ou alguns anos depois, não me lembro bem da data, ele fez uma viagem, uma dessas maluquices também, um Fusca cheio de bêbados andando entre Recife e João Pessoa, capotou e ele saiu desse acidente paraplégico. Mas esse acidente foi ao lado da tortura, né? Um episódio trágico na vida do Pereira. Ele passou anos fora de Fortaleza, deram pouco tempo de vida para ele e tudo, e ele pediu assim, então se tem pouco tempo, vou morrer em Fortaleza. Ele amava Fortaleza, né? Fortaleza era, enfim, ele era uma paixão pela cidade, ele era uma figura da cidade. Então quando ele voltou, que a gente esperava que ele voltasse, né, alguém numa cadeira de rodas, maltratado pela... Não, ele voltou e caiu numa farra total. O Pereira tinha uma página no jornal onde ele publicava todos esses absurdos, um concurso Garota Cultural que ele já fazia antes do acidente. Então ele me amava, adorava, me achava linda e querida e babá, resolveu fazer de mim a Garota Cultural daquele ano. E era um título completamente de molecagem com a vítima. Então a Garota Cultural era aquela menina que tinha visto mais filmes no cinema de arte, que tinha aquela pose, né, aquela presunção de menina inteligente, intelectual, e eu devia caber em todos esses rótulos. Então fui eleita por unanimidade num júri completamente fictício reunido no bar do Anísio, e saíam matérias, foi em 77. E foi uma farra, teve música, então, tudo que cercava esses momentos. Eu estudei no Colégio da Doroteia, no Colégio de Freiras, né? Nós éramos muito rebeldes, a minha turma, muitas Fátimas, que algumas são minhas amigas até hoje, a Fátima Cipaí, a Fátima Feitosa, enfim, era uma turma muito agitada da quarta série do ginásio no Colégio das Doroteias, e a gente tinha muitas ambições, assim. É um tempo de rebeldia, né? 1970, o tempo do Pasquim, enfim, do Desbunde, Leila Diniz, havia muita referência, muito movimento, cinema novo. Então isso chegava a gente de alguma forma, e as pessoas que se identificavam dentro do universo cultural cearense com essas coisas, de alguma forma olhavam para o sul, né, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, como um lugar onde se seria mais livre, né? E para as mulheres, então, havia essa perspectiva de sair, representava uma saída mais radical até do que alguém que sai de casa no Rio de Janeiro. Era sair de um universo muito controlador, muito conservador, quando você tinha uma opção de vida meio boêmia, meio intelectualizada, artística. Eram essas as pessoas que eu frequentava. Então isso criava na minha geração, para os meus pais, um certo desconforto, havia atrito, claro, e acho que isso tudo foi um caldo aí que me levou a ir para o Rio de Janeiro, e foi muito bom ter ido. Eu fui para o Rio em 77, né, em agosto de 77. A adaptação foi muito difícil, eu tinha 21 anos, 22. Então, mudar de cidade, quando você vivia numa casa,
Aí você também sai de casa, meu filho também tem 22 anos e saiu de casa. Tem esse lado de você aprender a dar valor às coisas que você tem no cotidiano, na casa dos pais, e que você acha, né, vai na geladeira, pega as coisas. Então, quando você está com aquele dinheiro, você vai ficando muito mesquinho com a sua geladeira. Então, foi um aprendizado bom, porque aí eu aprendi a lidar com isso, com uma certa economia doméstica. Minha mãe sempre me deu muito orgulho desde que eu nasci, né? Curiosamente, o primeiro livro dela saiu no mesmo ano que eu nasci, em 1988, e desde que eu nasci eu sempre vi ela nessa situação de lançar livros, de estar em evidência nos jornais, de estar, isso lá no Rio, né? E quando eu vim aqui para o Ceará era o maior, se lá no Rio ela já era evidência no jornal, aqui no Ceará era um grande sucesso, fazia muitos lançamentos aqui no Ceará também, que eram grandes eventos sociais da cidade, e sempre foi de muito orgulho, principalmente pela criatividade dela, que eu tinha dificuldades em gostar do assunto história no colégio, mas ao mesmo tempo gostava dos livrinhos infantis que ela fez quando eu era criança, gostei de outros livros dela que ela fez também depois de adulta, o Dom Pedro, que ela consegue ligar muito o lado acadêmico dela, a história, com o lado artístico, né? Que ela é uma ótima escritora, também tem outros viés artísticos que não aparecem tanto, que ela é pintora também, tem vários quadros lá na casa da minha avó, lá em casa também tem, ela fez uma época esculturas, ela é muito boa escultora também, então tem esse viés criativo muito bom e conseguiu aliar isso a uma objetividade, né? Ao lado da academia, de fazer a carreira dela, de se transformar numa grande escritora, sem perder o dom artístico dela, da escrita, que a família toda tem, né? E ela conseguiu ligar à questão da história, das ciências sociais também. Enfim, ela é um grande orgulho para mim, não só para mim, como para a família inteira. É o grande sucesso da família Lustosa da Costa. Fiz Ciências Sociais no Rio, né? Na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu frequentei um ano aqui em Fortaleza, na UFC. Fui aluna de Maria Luísa Fontinelli e da Simone, a grande antropóloga, duas amigas que quero bem. Me transferi para o Rio em 78 e concluí o curso lá. No Rio de Janeiro eu fiz realmente Ciências Sociais e fiz a minha pós-graduação no UPERJ em Ciência Política, né? No UPERJ, quando eu estava preparando a minha tese de mestrado, na época era dissertação, eu fui aprovada para um projeto no Museu da República. Eu fui trabalhar lá na organização dos arquivos. Era, na verdade, um bico, né? Um trabalho que depois se converteu no emprego e eu lá fiquei. E foi nesse momento, 1983, em que eu me dividia entre a vontade de ser cientista política e um trabalho numa instituição que estava montando uma área de pesquisa em história, que eu acabei indo mais para a história. Como? Fazendo um livro chamado Histórias de Presidentes, que era uma pesquisa sobre os presidentes que passaram pelo Palácio do Catete. O Palácio do Catete é onde fica o Museu da República, no Rio de Janeiro. Isso aqui é o Palácio do Catete, está vendo? Aqui é uma caricatura do Getúlio que eu adoro, porque ele está a cara do Getúlio, né? O Getúlio está jogando cascas de banana e a legenda dessa caricatura do grande J. Carlos para que cerca de arame farpado se eu posso derrubá-los com as mesmas cascas de banana? Quer dizer, ele era um mestre em botar cascas de banana para os outros caírem, não precisava nem da força. Então é um livro que foi feito muito em cima da caricatura, é uma linha de estudos que eu até hoje trabalho, dei um curso na Europa ano passado sobre caricatura no Brasil, tenho verdadeira paixão pela caricatura. Então esse meu primeiro livro, que na verdade foi escrito em 84, 85, mas foi realmente publicado em 89, ele foi um sucesso, foi uma surpresa para mim. 89 foi aquela eleição do Lula, que o Lula perdeu para o Collor, né? Então, naquela época saíram matérias enormes nos jornais e eu peguei um filão ótimo. Então isso para mim abriu algumas coisas. Por exemplo, eu comecei a escrever muito no Jornal do Brasil, na página de opinião e tudo. Isabel era de primeiro a caçula da família, mas hoje é a mais velha, sabe por quê? Porque o sucesso nacional transformou na filha, a lustosa mais importante da família. Do Museu da República fui para a casa de Rui Barbosa, trabalhei um tempo também no patrimônio histórico, então fiquei uma pessoa que se vinculou a uma certa história cultural brasileira, né? No caso
do patrimônio do IPHAN, que é um órgão que eu tenho uma verdadeira veneração, porque eu acho a importância do IPHAN uma coisa, foi muito importante para mim os 2 anos que eu passei lá. O que eu acho, na minha experiência de historiadora hoje, é que você pode aprender muito com os antigos historiadores, né, que você não pode desprezar nada do que foi produzido pela historiografia brasileira, seja de esquerda, de direita, de qualquer ou neutra, enfim. Você tem que aprender com ela e contribuir com a sua leitura, com a sua visão. Esse aqui é o meu livro, a tese de doutorado, Insultos Impressos, né? Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras em 2000. Eu defendi a tese em 1997 no IUPER. Meu primeiro objetivo era assim, vou fazer minha tese sobre o surgimento da caricatura. A caricatura surgiu no Brasil em 1837. Quando eu comecei a pesquisar o surgimento da caricatura, nos jornais da Regência, né, teve uma imprensa que de uma pancadaria tremenda, ofensas, as pessoas diziam coisas tremendas. E tinham alguns jornalistas, num livro do Hélio Viana, um velho historiador, bastante conservador, mas muito bom, sobre a história da imprensa, e ele dizia assim, fulano já fez imprensa na Independência. Eu disse, mas como? Na Independência tinha imprensa? E tinha uma imprensa assim tão feroz? Aí eu comecei a ver, e era um mundo de pessoas interessantes. Então foi muito legal fazer, essa editora, né, a Companhia das Letras, ela é muito boa na produção, né? Fiz um livro chamado Chico e Avô do Chico, em 96, para um concurso de livros infantis lá da Prefeitura do Rio, e ganhei. Mas aí, anos depois, eu mandei esse para a Lília Schwartz, na Companhia das Letras, em 98. E ela adorou e estava montando essa coleção Memória e História, né? É uma forma de contar a história do Brasil, porque quando você não é um autor de ficção, né, no meu caso, que sou historiadora, a minha ficção, ela é, na verdade, meu irmão, Lustosa da Costa, ele tem esse mesmo espírito. A ficção tem que estar, de alguma forma, com os pés na realidade, né? Você não cria do nada, você, de alguma forma, recria a história que realmente aconteceu com alguns elementos ficcionais. Então, aqui é um menino numa fazenda do interior de São Paulo, né, que está de férias com o avô, e ele vai passear na fazenda, tem as ruínas de uma senzala, e ele toma um susto que acha que tem um fantasma, volta correndo. Então, ele vai perguntar ao avô, e o avô começa a mostrar para eles... contar um pouco do que foi a escravidão no Brasil, né? E a violência da escravidão, as desigualdades, a contribuição do escravo para o que é o Brasil, econômica e cultural, né? No jeito da gente falar, em tudo, os maus tratos que os escravos sofriam. E terminam falando do meu bisavô. Meu pai nos disse uma vez que o bisavô dele chamava-se Bento José da Costa, porque ele era um liberto, que originalmente chamava-se apenas Bento José, vivia lá no Baturité. Papai não sabia porque que ele era liberto, podia ser porque tinha comprado a liberdade, né, eram as condições que um escravo se tornava liberto, ou porque já era filho da lei do ventre livre, ou porque ou podia ser um filho bastardo do senhor, como uma escrava que já nasceu livre. E ele disse, Bento, não é bacana você casar sem ter um sobrenome. Então vou te emprestar o meu, da Costa. E assim ele ficou Bento José da Costa e nós viramos da Costa. Existem teses novas para serem feitas a partir de bases de dados que estão surgindo, né? Hoje tem amigos de Minas Gerais que estão achando arquivos do Brasil colonial fantásticos, né? Minas é um repositório aí de história colonial fantástico, mas eu vejo com muito otimismo o que vem sendo feito. E não tem que se orgulhar ou se envergonhar, a história é a história, não há, é que nem... Enfim, você não vai se envergonhar da história. Eu acredito, por exemplo, os alemães têm que ter vergonha da história dele. Não acho que isso é uma herança para os alemães de hoje. A história se fez assim, é preciso compreendê-la, fazer a sua leitura crítica, né? Não se deixar levar por paixões nacionalísticas. Ou eu acho que o grande inimigo da história é a mítica, é a ideia de criar mitos, né? Eu escrevi um livro sobre Dom Pedro I, um livro do qual eu gosto muito. É uma biografia
daquela coleção da Companhia das Letras, Perfis Brasileiros. E nessa biografia ela tem um subtítulo, Um Herói Sem Nenhum Caráter. E eu digo, é um herói com H maiúsculo, porque ele era realmente herói, mas ele não tinha caráter. Isso é um fato. O sujeito não batia na mulher, se aliava a corruptos, fazia um bando de coisas, era maleducadíssimo, enfim, era mesquinho, mas foi um herói, foi o cara que fez a independência, foi o cara que ficou aqui, que enfrentou as dificuldades do Brasil, foi um cara que foi lá para Portugal e tomou a coroa e botou na cabeça da filha, foi um cara que, apesar de ser muito autoritário, foi também um liberal, o primeiro importante no Brasil. Então, esses personagens são feitos da mesma matéria que a gente, são pessoas. Televisão para assistir sempre é como todo brasileiro, a gente é muito viciado em televisão, mas a televisão, nesse momento, né, essa minha participação, para mim está sendo um aprendizado fazer televisão. Agora eu tenho um quadro fixo no programa Observatório da Imprensa, toda terça-feira a gente tem um quadro, uns 3 minutos de história da imprensa. Então, a gente gravou vários programas, uma equipe muito simpática, o Rafael Cazé, o neto do Ademar Cazé, a Zezé Sachs, a Lília Diniz, enfim, é um grupo muito legal, e o Diniz, claro, e a gente criou aí uma programação de história da imprensa, e essa sintonia boa que eu tenho com o Alberto Diniz, né, que surgiu de um projeto muito interessante. O Diniz me convidou para fazer com ele a reedição do Correio Brasiliense. Foi o primeiro jornal publicado por um brasileiro, apesar de ser publicado em Londres, surgiu em 1808, né? E o Hipólito da Costa, seu criador, o jornalista que fazia esse jornal, é uma das coisas que o Diniz tem uma verdadeira paixão. Eu também. Então, a gente tem batido muita bola com relação a isso. Fizemos o projeto de reedição de uma coleção maravilhosa, que é cobiçada pelas universidades, porque são 14 anos de um jornal que vai de 1808 a 1822, e as idas, eu fui a outros programas, participei do Saia Justa. Tem alguns jornalistas que me querem bem, né? A Mônica Waldvogel, de vez em quando me chama, Maria Beltrão. E o Diniz aí é um colega, né? Um amigo, a gente tem os mesmos interesses, então acaba que é quase uma parceria. E agora, esse quadro fixo no Observatório tem me feito aprender um pouco mais da coisa da linguagem televisiva, dos cuidados do trabalho que vocês têm, né? De cuidar da luz, do som, enfim. Quando você é um intelectual, o trabalho é a sua vida, né? Você pensar, nada é gratuito. Você não vai ver um filme e, enfim, vou espairecer, né? As coisas são elaboradas a partir do material que você traz, da bagagem que você traz com você de conhecimento, de vida, de interesses, e você trabalha. Você não vê um Big Brother sem pensar, né, sobre o que aquilo implica em termos de comunicação, comportamento humano, de perspectiva sociológica mesmo, sobre outras pessoas, enfim. É uma relação com a mente, né? É uma maneira de estar no mundo, ser intelectual. Não é uma coisa de que você tira férias, né? A menos que você não seja um verdadeiro intelectual. E eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de escrever, eu gosto de ter desafios, sabe? Em 2008 me convidaram para fazer um livro sobre os comerciantes do Rio de Janeiro no período joanino. Eu hesitei porque envolvia história econômica, mas de repente eu estava lendo tudo que tinha sido escrito sobre aquilo. Claro, convidei um colega que era um especialista, que me deu uma segurança maior, mas mergulhar numa pesquisa, ser desafiada para fazer uma pesquisa, eu gosto. Eu tenho um projeto de pós-doc, que eu talvez realize no ano que vem, ainda estou, que é Dom Pedro I, foi o tema desse livro, e também esteve na minha tese de doutorado, Insultos Impressos, porque ele também foi jornalista, né, e a tese trata da imprensa, da independência, quando a imprensa realmente surge no Brasil. Ele viveu um semestre em Paris, em 1831. Então, esse período é muito interessante historicamente, porque tinha havido uma revolução lá, em tudo, e ele fez muito sucesso na imprensa, ele saía muito no jornal, ele vinha de uma circunstância especial, ele tinha abdicado, deixado o filho pequeno como imperador, etc., saiu muito queimado daqui, e lá na França ele foi muito homenageado.
tem coisas que vão aparecendo e eu queria fazer. Por exemplo, eu queria muito fazer um livro sobre Leonardo Mota. Eu adoro Leonardo Mota. A coleção do Leonardo Mota é uma coisa que foi importante na vida da gente, estava lá nas estantes. Eu adorava aquele folclore, o jeito de falar do cearense e tudo. Mas eu acho que esse projeto é mais difícil para mim, porque vivendo no Rio, muito sintonizada com a vida, com a história do Rio de Janeiro, corte, né, centro do Brasil, eu vou ter que abdicar um pouco da história do Ceará. Muita coisa vem do acaso, mas o acaso sozinho não constrói o sucesso, as conquistas. Então, acho que, não sou tão otimista, mas também acho que com uma composição aí de força de vontade, determinação. Eu acho que a vida você tem que fazer, né? O caminho, como aquele velho refrão de esquerda, eu acho que se diz: caminhante não há caminho, o caminho se há se ao andar, né? O caminho se faz ao andar.